Arquivos. Nas aulas anteriores a gente viu o conceito de estruturas de dados. Nessa aula a gente vai ver uma estrutura de dados especial chamada arquivo, com a qual na realidade a maioria de nós tem uma certa familiaridade, porque ela termina transparecendo não apenas para o programador, mas transparecendo para o usuário final. Todos vocês devem ter utilizado já computadores e, portanto, já sabem o que é um arquivo de um modo geral. Para o programador, contudo, um arquivo é uma estrutura de dados. E duas características são especialmente importantes quando a gente define arquivo para um programador. Primeiro, que ela é persistente. Em seguida, que ela é essencialmente uma sequência de bytes ou de caracteres, se você preferir. O termo mais correto é bytes, para ser mais exato. Persistente quer dizer que os dados são mantidos mesmo depois que o programa termina. Ou seja, o programa Python termina de rodar, a estrutura de dados arquivo, por sua vez, continua existindo depois que o programa terminar. Na verdade, ela continua existindo mesmo depois que o computador inteiro é desligado, já que tudo isso é gravado em meios físicos que caracterizam memória persistente, memória não volátil, tá certo? A memória que não depende da energia elétrica para se manter. Diferente das outras estruturas de dados que a gente viu até agora, como tuplas, listas e mapas, os arquivos não são criados pela linguagem apenas. Eles não são uma criação da linguagem exclusivamente. Eles são do sistema operacional. Aliás, para ser mais exato, é uma combinação de esforços do sistema operacional e o hardware por debaixo deles. Então, vamos dar uma olhada nessa organização. Então, as linguagens de programação cabe definir e organizar o conteúdo dos arquivos, os dados propriamente ditos. Isso é feito em Python, C, C++, Java, qualquer linguagem que você imaginar. De fato, os mesmos arquivos devem poder ser lidos por todas essas linguagens. Nada impede que você crie um arquivo com uma linguagem e leia com outra. O que importa no arquivo é que ele é essencialmente uma sequência de bytes mantida pelo sistema operacional e pelo hardware. Ao sistema operacional, que fica abaixo da linguagem de programação, cabe proporcionar o conceito de arquivo e metadado. É o sistema operacional que cria o conceito de arquivo e de metadado. Por isso que ele serve a qualquer linguagem. Uma vez existindo o arquivo, ele tanto pode servir a Python, a C e qualquer outra linguagem, e não importa por quem o arquivo tenha sido criado, ela pode ser lido pelos demais do mesmo jeito. O sistema operacional, por sua vez, precisa guardar os dados em um meio físico real, não volátil, para que os dados não se percam. Isso é o papel do hardware. É o hardware quem realmente mantém os dados. Ele coloca isso em dispositivos de saída, como discos, hard disks, DVDs, pendrives, etc. Você vê que é uma estrutura que depende de vários elementos envolvidos aí. Linguagem de programação, sistema operacional provendo o conceito de arquivo e isolando a linguagem de programação ou o programador dos detalhes de como é que aquilo é guardado de forma diferente em um HD, em um DVD e um pendrive. Cada um desses dispositivos tem formas diferentes de manipulação, de acesso. Mas o sistema operacional unifica tudo no que a gente chama de arquivo, para que o programador possa ficar concentrado apenas na definição e organização dos dados para a aplicação. Quais são as operações básicas que a gente pode fazer com arquivos? Primeiro, a gente tem que poder criar arquivos. E as duas outras operações básicas são a de escrita e de leitura de dados. Vamos dar uma olhada nisso na prática. Eu vou abrir aqui um shell. Vou entrar aqui no diretório exemplos, que está dentro do meu desktop. Ele está vazio, exceto por um arquivo .doc que é um arquivo que eu vou demonstrar aqui, que eu vou usar para demonstração. E vou utilizar agora não o shell Python, mas o shell do sistema operacional para investigar esse arquivo. Eu dei o comando ls, que me permitiu ver o conteúdo de um arquivo. Nada impede que eu faça ls-l, onde eu posso ver o conteúdo, não, desculpe, o nome do arquivo. ls-l me dá mais informações sobre o arquivo. Veja bem, ele tem o nome exemplo.doc, isso aqui dá a hora em que o arquivo foi pela última vez modificado, às 10h13, essa é a data e outras informações a mais. Uma informação importante no sistema Unix ou Linux
são essa string aqui no começo. Essa string aqui é chamada de string de permissões, tá certo? Esse primeiro caractere aqui indica o tipo de arquivo. Isso aqui é um arquivo regular e você não vai ver nada de especial, não ser um tracinho. Depois você vê grupos de caracteres RWX, 3 grupos, RWX, RWX, RWX. Você pode estar se perguntando, mas esse W aqui que eu citei não existe. Na verdade, cada um desses grupos diz um conjunto de permissões para pessoas diferentes. O primeiro conjunto de permissões é para o próprio usuário, dono do arquivo. O segundo é para o grupo a quem ele pertence no sistema operacional. E o terceiro é para o resto dos usuários do sistema de um modo geral. O que isso aqui está dizendo é que eu tenho direito de leitura, read em inglês, direito de escrita, de writing, e direito de execução. Se isso fosse um programa, se exemplo.doc fosse um programa, eu poderia executar ele. Os demais usuários têm direito de leitura, não têm direito de escrita, por isso que o W está aqui marcado como um tracinho, e tem direito de execução. Do mesmo jeito, aliás, esses são os usuários do meu grupo e esses são os demais usuários do sistema. Isso é só para ter uma ideia. Então, o que é que eu quero demonstrar com isso? Nenhum desses dados aqui está dentro do arquivo. Esse arquivo é, na realidade, vou abrir aqui para vocês, um arquivo do Word, na verdade escrito no OpenOffice, mas no formato Word, ele é um .doc, contendo esse texto aqui. É só isso. Exemplo.doc está gravado lá. Esse é o arquivo. Esse número aqui, em particular, é o tamanho desse arquivo em número de bytes. Então, esse arquivo contém 7.728 bytes, apesar de que ele só contém esse número de caracteres aqui. Tá certo? Por quê? Porque esse arquivo ele tem muito mais do que aqueles caracteres. Ele tem indicação de que formatação deve ser utilizada para imprimir aquele arquivo. Eu vou editar agora utilizando um editor de texto simples. Desculpe, não vou usar o VI, vou usar o Notepad++. Um outro texto, agora usando o editor que a gente usa para programar. E vou colocar aqui exemplo de texto simples. Eu vou explicar por quê. Vou gravar esse arquivo em exemplos e vou chamar ele de exemplo.txt. Você vê que naquele diretório está lá o exemplo.doc. Esse agora que eu estou gravando vai se chamar exemplo.txt. Está aqui o conteúdo de exemplo.txt. Eu vou voltar agora para o shell. Vou dar um ls-l. Aliás, vou dar um ls normal, para você ver que tem dois arquivos, exemplo.doc, exemplo.txt, e vou dar um ls-l. Agora a gente vai ver detalhes dos nossos arquivos. Do mesmo jeito que exemplo.doc, agora eu estou vendo exemplo.txt aqui com todos os seus detalhes. As permissões são as mesmas. Aqui, por enquanto não interessa para a gente, esse é o proprietário do arquivo, que é a minha conta CCC. E isso é o tamanho do arquivo. Olha a diferença de tamanho. Esse arquivo aqui contém 25 caracteres, enquanto que o outro exemplo.doc contém 7.728 caracteres. Vamos dar uma olhada em... desculpa, novamente, eu vou abrir aqui esse caractere aqui. Se a gente contar os caracteres aqui, a gente vai ver que tem exatamente 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 caracteres, que é o número de caracteres apontado pelo sistema operacional. Por que exemplo.doc tem tantos mais caracteres, também sendo um arquivo de texto? É porque, na verdade, esse é um arquivo do Word, ou do OpenOffice, se você preferir. E ele contém mais formatação do que o texto propriamente dito. Você viu quando eu editei aqui que eu criei um arquivo na hora de gravar, né? Do mesmo jeito que a gente faz isso com programas, a gente pode fazer isso com a nossa linguagem de programação, né? Em Python, o comando para abrir um arquivo é o comando open. Ele recebe como parâmetros, na realidade ele é uma função, ele recebe como parâmetro o nome do arquivo e o modo de abertura. O nome do arquivo é simplesmente uma string, que é o nome pelo qual o sistema operacional conhece aquele arquivo, e o modo de leitura é simplesmente uma string contendo a letra R. Por exemplo, eu posso escrever arc igual a open, texto.txt, R. Eu estou abrindo o arquivo texto.txt. Como é que eu leio esse arquivo? Eu utilizo o comando read. O comando read lê todo o conteúdo do arquivo,
Tá aqui eu faço arc.read e ele retorna uma string. Portanto, aqui o que eu estou fazendo é lendo todo o conteúdo do arquivo e atribuindo a conteúdo. E arc.close, uma última operação que a gente está olhando, ela permite fechar o arquivo para que o sistema operacional saiba que você não vai mais mexer naquele arquivo. Tudo que você queria com aquele arquivo foi terminado. Mesmo você tendo fechado, como a gente leu o conteúdo e guardou na memória como string conteúdo, a gente vai poder acessar, ler aquele conteúdo lá. Vamos dar uma olhada nisso no shell.